Olá, somos os acadêmicos Tarly e Lorena Carvalho. Iremos fazer a nossa apresentação referente ao tema da aula Carnes, Aves, Peixes e Gorduras. O assunto para abordarmos é sobre a carne de aves, mais precisamente sobre a carne de frango. Bom, dando início à apresentação, vamos fazer uma breve introdução. A carne de frango é a mais consumida mundialmente, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Dentre as principais características que beneficiam o consumo, destacam-se o preço, a disponibilidade para o mercado consumidor, a percepção de segurança quanto à origem da carne e a preocupação com a saúde por buscar produtos mais saudáveis. Além disto, não apresentam nenhuma restrição religiosa ou culturais no consumo e são muito práticas no preparo. Os tipos mais comuns, falando das carnes de aves mais consumidas, nós temos o frango, o peru, o pato, o marreco, o ganso, o fazão, a galinha da Angola, a codorna, o perdiz, o pombo e chester. E a carne de frango é a mais consumida dentre as carnes de aves. A carne de frango ela é classificada como um alimento saudável, pois ela é rica em aminoácidos indispensáveis para a saúde e constitui fonte importante de proteínas e contém um bom valor biológico quando comparada às outras carnes. Bom, e falando um pouco sobre a diferença entre a carne de ave vermelha e branca, O músculo do frango, ele apresenta fibras do tipo 2, as chamadas fibras rápidas, pois elas são pobres em mioglobina e estão presentes em músculos adaptados a contrações rápidas e fortes. Porém, é possível notar em algumas partes das aves, mais precisamente do frango, que como as coxas, por exemplo, uma coloração mais avermelhada. Isso porque essas regiões do frango elas possuem um maior número de mioglobina, que é uma proteína que se liga ao oxigênio que chega às células, sendo responsável pelo transporte e armazenamento destes dentro dos músculos. E uma vez dentro das células musculares, o oxigênio ele poderá ser utilizado para a produção de energia imediata, possibilitando as funções de contração e relaxamento muscular. E como as coxas das aves ela apresentam a função de locomoção, os seus músculos eles costumam ser mais ricos em mioglobina e a sua coloração avermelhada ela é resultante da combinação dos elementos ferro e oxigênio. Sendo assim, para se movimentar, as células musculares elas geram energia a partir do oxigênio e do açúcar. Assim, os músculos das coxas de uma galinha eles acabam tendo a carne mais escura que a do músculo do peito, que é usada para suportar as asas. E mais uma curiosidade interessante, os animais mais velhos, as aves mais velhas, elas precisam de mais ferro do que as mais jovens. O galeto, por exemplo, como sabemos que é uma ave de poucas semanas de vida, ela tem a carne mais branca do que uma galinha com mais tempo de vida, por exemplo. No entanto, animais grandes, de grande porte, eles têm um metabolismo mais lento e, portanto, mais necessidade de armazenar oxigênio para uso imediato. É o que acontece, por exemplo, com a carne de avestruz, pois embora seja carne de ave, a sua cor ela é fortemente avermelhada, podendo assumir colorações mais arroxeadas dependendo da alimentação e do procedimento de abate. O fato da carne de avestruz possuir uma tonalidade mais acentuada, isso se deve ao fato da mesma ela possuir um teor elevado de ferro em sua composição, mais até que a carne bovina, por exemplo. Do ponto de vista nutricional, ela é considerada melhor que as carnes de boi e de frango, pois tem grande quantidade de ferro, ômega 6 e baixas taxas de colesterol.
e metade das calorias da carne bovina também. A carne de avestruz ela é magra porque, apesar de ser vermelha, a gordura ela fica concentrada na pele, assim como nas demais outras aves também. E dando continuidade ao assunto, iremos falar sobre a divisão anatômica do frango quanto aos seus cortes para o preparo. O primeiro dos cortes que nós iremos falar é sobre o peito de frango, né? Que é considerado como a parte mais nobre do frango. Sua carne ela é macia e também é utilizada nos mais diversos pratos da culinária, a depender do corte. O peito de frango ele apresenta reduzido teor de tecido conjuntivo, né, com coloração clara e reduzido teor lipídico também em relação aos demais cortes do frango. O seu preparo é mais indicado como com emprego de calor por curto período de tempo, podendo ainda ser coberto para evitar a perda da umidade. O corte em questão ele é consideravelmente versátil, tendo a possibilidade de marinar para posteriormente grelhar, assar, cozinhar, fritar, dentre outros. Já a outra parte que iremos falar é sobre o sassami. É uma carne magra e com baixo teor de gordura, com tamanho padronizado. Para maior praticidade, ele pode ser utilizado igualmente como filé do peito de frango, porém de tamanho bem menor. Ele é indicado para ser utilizado em preparações que utilizam calor seco, misto e úmido, podendo também ser grelhado, assado ou frito. A outra parte que iremos falar é sobre a asa e a coxinha da asa ou drumete. São constituídas por reduzidas quantidades de tecido muscular e possuem muita pele, apresentando elevado teor lipídico quando comparado aos demais cortes. Eles são usados em preparações que utilizam calor seco, misto e úmido, podendo ser frito, assado ou ainda no preparo de caldos e ensopados devido à presença de gorduras cujos compostos aromáticos auxiliam na constituição do aroma e sabor agradável do produto final. Coxa e sobrecoxa. Eles apresentam elevado teor lipídico em relação ao peito, tornando o corte mais suculento. E por se tratar de uma região com elevada presença de mioglobina, ele apresenta uma coloração mais intensa em relação aos demais cortes. E para ambos os cortes é indicado o uso de calor seco, observando que a porosidade do osso presente neste corte reduz a condução e calor durante os métodos de cocção, como a fritura, por exemplo. É possível ainda que se empregue o calor misto e úmido. Por ser um corte versátil, ele é perfeito para ensopados, guisados, assados e grelhados. O outro corte que iremos falar é sobre a sambiquira. Parte extremamente gordurosa, devido à presença de uma glândula de gordura. É uma parte que podemos dizer ser dispensável, contudo, a quem aprecie, né, e é indicado que se utilize método de cocção cuja fonte de calor seja seco, por exemplo, assado e também utilizado em caldos e sopa. Outro corte que iremos falar é sobre o coração. É muito apreciado em churrascos e tiragostos. Também é servido, cozido com molho ou em farofas, podendo ser submetido ao método de cocção que utiliza em calor seco, misto e úmido. O outro corte que iremos falar é sobre a moela e o fígado. A moela ela apresenta uma carne mais dura em relação aos demais cortes do frango. Já o fígado, igualmente com a moela, é muito apreciado como tira-gostos e empregado em farofas e molhos. Pé e pescoço, né? São cortes que apresentam pouca carne e são muito utilizados para caldos e ensopados, né? E há quem aprecie quando são assados. E falando um pouco sobre composição nutricional, nós selecionamos os cortes que nós utilizamos nas preparações na cozinha e dividimos cada um conforme a sua porcentagem de proteínas e alguns outros nutrientes. Né? Por exemplo, o peito de frango, em 100 gramas de peito de frango, possui 31,5 gramas de proteína. Já em relação ao ferro, possui 0,3 miligramas e lipídios 3,2 gramas. Já a coxa de frango, em 100 gramas, ela possui
26,9 gramas de proteínas, de ferro 0,8 miligramas e de lipídios 5,8. Já a sobrecoxa em 100 gramas, ela possui 29,2 gramas de proteína. De ferro, ela possui 1,2, né, como já falamos anteriormente, por ser uma região onde a ave ela se movimenta bastante. O número de mioglobinas presente nessa região é bem mais intenso do que nas outras partes do frango, por exemplo. Em relação ao lipídios, ele possui 12 gramas de lipídios, né? E como também nós falamos anteriormente, o mais indicado é que se tire, quando for consumir, se tire a pele para reduzir a quantidade de lipídios presente nesse corte. Bom, dando continuidade, aqui nós apresentamos o quadro da nossa avaliação do fator de cocção e percentual de perda. Né? Nas preparações que nós fizemos ali, por exemplo, a coxa e sobrecoxa assada, ela teve um peso líquido inicial de 563 gramas, o peso final dela ficou em 313 gramas, né? Totalizando aí um percentual de perda de 44,405% em relação ao valor inicial. Já o peito de frango grelhado, ele teve um peso inicial de 685 gramas e o peso final dele, após a cocção, de 561 gramas, né? Totalizando aí uma perda de 18,103%. Já o peito à milanesa, além de nós analisarmos o percentual de perdas ali que obteve, nosso objetivo principal aqui nesse prato era calcular o percentual de gordura. Né? Então, o nosso peso líquido inicial antes da preparação, ele teve antes da cocção, ser submetido à cocção, à fritura, ele teve um peso líquido inicial de 991 gramas e o peso final dele, né, após a preparação, de 858 gramas do peso final. E o percentual de gordura que foi absorvido nessa preparação foi de 22,027%. E agora a Lorena dará continuidade ao assunto. Agora eu vou falar um pouco sobre a quantidade de óleo absorvido na preparação. Esse foi o cálculo que utilizamos para chegar ao valor da quantidade de óleo absorvido na preparação. Somamos o óleo restante na panela mais o óleo absorvido pelo papel. Por fim, subtraímos esse valor do peso inicial do óleo, chegando ao valor de 189 gramas de óleo absorvido na preparação, né? E aqui temos o percentual absorvido na preparação milanesa, que para calcular em percentual essa absorção, multiplicamos por 100 vezes o valor de 189 gramas e dividimos por 858 gramas, que é referente à preparação milanesa pronta. E o percentual ficou em 22,027%. E agora, sobre temperos mais indicados para as aves, são as folhas de louro, né? Até porque ela converte triglicerídeos em gorduras mais simples, logo mais saudáveis, né? Manjerona. A manjerona, ela tem um perfume agradável e vai ajudar a remover aquele cheiro forte de certas carnes e cortes de frango. Vinagre, limão, mostarda seca ou semente. Salsinha, cebolinha, alecrim, açafrão, pimenta, sálvia, tomilho, coentro. A avaliação sensorial das 3 preparações quanto ao sabor, textura e apresentação é coxa e sobrecoxa assada, né, desossada e assada. Foi uma ótima experiência tanto fazer quanto comer. O peito de frango grelhado também foi uma ótima preparação, até porque não ficou seco, eu achei que ficaria seco, não ficou seco, ficou uma textura muito boa, ficou úmido. E o peito de frango milanesa também foi uma grande surpresa, porque não ficou oleoso, ficou bem sequinho e ficou bem cozidinho dentro também.
Então, por fora bem crocante e dentro bem macio. E por fim, o conhecimento da técnica dietética, né, ela permite que seja observado o alimento não apenas na sua composição nutricional, mas a importância também das técnicas de pré-preparo e preparo, pois não basta apenas apresentar o alimento ao paciente, cliente. É necessário que este tenha inocuidade e características organolépticas agradáveis, permitindo assim uma melhor aceitação quanto ao alimento proposto, e isso aumenta a credibilidade quanto ao serviço oferecido. As técnicas ainda permitem ainda que sejam mensurados os indicadores de cocção, preservando os nutrientes, porque sabe como como se perdem, né? Prepara o alimento de forma que a digestibilidade se torne mais fácil, ajuda no controle de perdas comestíveis, na aquisição de gêneros alimentícios, nas modificações que os mesmos sofrem durante os processos culinários, são importantes na criação de receitas apetitosas e nutritivas de forma padronizada através de fichas técnicas, além de poder formular cardápios bem elaborados e adequados a cada realidade. E aqui estão as nossas referências, né, o que usamos. E foi esse o nosso trabalho sobre carnes, aves, peixes e gorduras. E muito obrigada por assistir a nossa apresentação.